Muito boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês nesta noite, noite de domingo, dia do Senhor. Dia do Senhor. Domingo é o dia que nós reservamos para o nosso Deus. Domingo o dia inteiro, todo ele. E nesse momento específico que a gente se reúne como igreja, é o momento que a gente glorifica a Deus, exalta o seu santo nome, a gente adora o nosso Senhor, e é isso que nos faz tão felizes e abençoados, porque quando nós dedicamos ao Senhor esse tempo, e nós falamos no nosso coração: Senhor, o Senhor é dono do meu ser, o Senhor é dono da minha semana, eu te reservo esse tempinho para estar aqui com os meus irmãos para te adorar, porque realmente eu entendo e digo que eu sou teu. É isso que nós viemos fazer aqui hoje, adorar o nome do nosso Deus. Vamos começar fazendo isso lendo o Salmo 96. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 96. Nós vamos fazer uma leitura alternada desse texto, falando sobre as maravilhas do Senhor, sobre a sua grande graça, força sobre nós, sua grande majestade. Vamos ler o Salmo 96, alternado. Eu vou ler os versos ímpares e a igreja os pares. Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Este é o nosso Deus, da qual a gente se achega para adorar. Certo que o nosso dever de anunciar entre as nações, como diz o verso 3, a sua glória. Quando a gente se reúne para adorar a Deus, a gente assume mais uma vez este compromisso. Porque bem alto nós cantamos ao Senhor e saímos daqui renovados para falar das suas maravilhas, como diz aí no verso 3. Que esse seja o desejo do nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te exultamos, te adoramos, ó Deus, te louvamos, porque bendita é a tua glória e a tua majestade, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por adentrarmos a este culto hoje e, orientados pela tua palavra, estamos certos de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é o Rei das nações, de que o Senhor é aquele que é temido e reina ainda neste mundo, e de que nada vai se abalar diante do Senhor, ó Pai. Obrigado por termos essa certeza e de estarmos aqui juntos como família de Deus para louvar este que é o Senhor, que reina eternamente, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus, nos auxilie neste momento de culto, ó Deus, para que o nosso louvor, a nossa adoração se achegue ao Senhor como aroma suave, ó Deus, diante do Santo Espírito do Senhor, ó Deus. Obrigado por isso, ó Deus, em nome de Jesus.
Amém. Vamos cantar no hino, irmãos. Vamos ficar de pé, cantar o hino 304. Esse é um hino bem forte, né? A gente vai cantar ele. É a voz do Evangelho. Vamos cantar. Vamos ver agora o trecho da palavra de Deus, está lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versos 17 a 23. Abra sua Bíblia comigo lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ver os versos 17 até o verso 23. Vamos ler também alternado esse texto. Diz assim, verso 17 a 23, só esse trecho. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até
Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor de designado na destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que palavras duras do Senhor com o rei Samuel, com o rei Saul, não é mesmo? Que palavras duras. O Senhor havia dito a ele que ele fosse ali naquela batalha e destruísse todas as coisas. Porque a ira do Senhor já havia chegado até ele. A ira do Senhor já havia chegado àquele povo. Mas Saul, ele não obedeceu a palavra do Senhor. Antes, fez o que ele achou melhor. E ele é bem brasileiro, né? Ele ainda deu uma desculpinha, né? Vocês perceberam? Né? Bem brasileiro, né? Não, olha só, eu dei ouvido sim à palavra do Senhor, segui o caminho dele. Olha, eu trouxe até aqui Agag, rei do Amaleque, aqui dos Amalequitas. Com o Senhor a gente não dá jeitinho. Com o Senhor a gente obedece. Meus irmãos, a gente precisa aprender esse tipo de coisa e obedecer ao Senhor no que Ele tem nos mandado. Parar de dar jeitinho, parar de dar desculpas e fazer o que o Senhor tem nos dito. Ele vai dizer no verso 22, não é mesmo? Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Desde o início, queridos, desde o início, o melhor a se fazer ao Senhor é obedecer a sua palavra. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é vida, traz vida para nós. Saiba disso, quando a gente obedece, nós temos vida. A gente tem desrespeitado muito a palavra do Senhor. É por isso que a gente vai orar agora pedindo perdão a Ele. Vamos orar silenciosamente, falando cada um a Deus, cada um no seu lugar ao Senhor, pedindo a Ele perdão pelo que nós fizemos de errado, pelo que nós desobedecemos a sua palavra. Vamos fazer isso por alguns instantes, silenciosamente. Depois eu peço que Dona Nair faça uma oração de confissão de pecado. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Permite a tua presença para a igreja, Pai, aqui nesse momento, Pai. Pedir perdão das nossas falhas, do nosso dedo, Pai. Esteja nos perdoando, Pai, todos os nossos pecados. Sabe isso, nos falhas, mas que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, Pai. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, pelo esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos concedesse, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada vida que o Senhor nos Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Fala, Paizinho querido, através da tua palavra, conosco, continua falando, Pai. Amém. De toda a área desse trabalho, Paizinho querido, os louvores, questões, que possa chegar até a Ti com uma aroma suave, Pai, com um palco, Pai, na tua presença. Que possa te agradar, Paizinho, nosso louvor, Pai. Esteja abençoando o pastor que fez esse trabalho. Abençoa ele, Pai, dá sabedoria e entendimento, Pai. Abençoa ele com o instrumento, Pai, nas tuas mãos, Pai. E assim te peço, Pai, e te agradeço para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Louvado seja Deus e que a gente possa sempre aprender a obedecer cada dia mais a sua palavra. Nós vamos louvar ao Senhor agora, em alegria e gratidão ao perdão que Ele tem nos dado. Nós vamos cantar 2 cânticos. Fique de pé aí no seu lugar para a gente cantar bem bonito ao Senhor. E você que veio preparado para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de fazê-lo no gasofilácio. Vamos cantar. Nós estamos em Josué, pregando e aprendendo acerca das batalhas da nossa vida. E nós vamos falar aí, vamos cantar sobre este leão da tribo de Judá, que tem aí nos trazido vitórias nas nossas lutas. Vamos cantar então, leão da tribo de Judá. estejam prontos para a batalha aí, né? E é diante dessa batalha que nós marcharemos, né? Ao ouvir tua voz. Vai. Queremos
Vamos orar, agradecer? Filho Robson, Sim, meu Deus, Pai querido, te agradecemos por poder louvar o Teu nome, somos gratos por poder estar aí para casa, ouvindo a Tua palavra. Amém. Deus, eu te agradecer, o Senhor tem nos abençoado, tem nos cuidado, dado capacidade, dado sabedoria. Somos gratos a Ti. Estamos te devolvendo agora uma parte daquilo que o Senhor nos deu. Amém. Aquilo que o Senhor tem nos dado nosso trabalho, dado força e saúde. Amém. Que isso seja empregado para o Teu reino, seja empregado para a Tua casa, para o louvor e honra do Teu nome. Que nós possamos louvar o Teu nome com o nosso trabalho, com as nossas vidas, com o nosso dia a dia. O Senhor possa tomar conta também de cada momento desse culto aqui, que seja para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos ouvir a Tua palavra e colocar em prática. Nos faça servos melhores, servos mais dedicados, a trabalhar no Teu reino, a seguir o Teu caminho. Que o Senhor possa nos encher de coragem, nos encher de força e de sabedoria. Amém. Te agradecemos por tudo e te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja pode sentar. Agora as crianças podem vir à frente para a gente orar, que elas vão lá para o infantil. Vamos orar? As crianças, venham todas aqui. Pode vir mais para cá, para a direita, isso, vem, ali. O Gediane vai estar com elas lá, né? As crianças elas vão para um culto, né? Uma mensagem toda voltada para ela, para que ela possa absorver bem a palavra de Deus de uma forma mais lúdica, né? Mais infantil, né? E o Senhor Jesus ele nos ensina a cuidar bem das nossas crianças e vinde a mim, os pequeninos, porque eles é o reino de meu Pai, né? Deus abençoe assim a vida das crianças neste culto. Vamos orar? Vou pedir para a Sofia fazer essa oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigada que a gente está aqui louvando, lendo a Bíblia, para aprender mais da Tua Palavra, que abençoa quem está em casa, precisa de melhoras, que você possa fazer da Tua vontade, fazer que as pessoas se sintam mais alegres, que sentam que você está perto delas. Em nome por amor de Jesus, amém. Amém. Bem, podem ir lá. Isso aí, queridas. As crianças estão lá. Vão para o culto infantil. E nós aqui vamos para a nossa palavra, para lá em Josué. Nós estamos numa sequência de Josué, né? E hoje é o capítulo 6. Então abra lá a sua Bíblia em Josué capítulo 6. O tema que eu vou propor para a mensagem de hoje é esse, ó, o poder de Deus aos que têm fé. É muito importante a gente observar isso, né? O poder de Deus aos que têm fé. Esse é o tema que eu proponho. O tema geral de Josué, geral de todo o livro, é desafios e vitórias. Diante desses desafios e das vitórias que já foram entregues a nós, nós temos que entender que o poder de Deus está aos que têm fé. Então, Josué, capítulo 6, eu vou ter que ler todo o capítulo, você vai precisar ter paciência e muita atenção. Tem a mensagem diante de todo esse capítulo, tá? Então, vamos lá. Diz assim, a palavra de Deus: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas e chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança.
E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor, e disse ao povo: passai e rodeai a cidade a quem estiver armado. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez. Entraram no arraial e ali permaneceram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No dia seguinte, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor nos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram, tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Amém. E amém. Vamos orar? Senhor, bendito é a tua palavra, Deus. Bendita é a
tua palavra que nos ensina, que nos exorta. E diante de todo o teu poder, ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. E que possamos aprender diante de Ti que as batalhas que nós enfrentamos não são, ó Deus, batalhas perdidas, são batalhas vencidas. E por mais que pareçam intransponíveis, que o nosso coração possa confiar no Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar como que a Bíblia, escrita há tanto tempo atrás, ela está aí na língua que você consegue ler diante aí dos seus olhos, impressa aí em português? Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso no seminário, e eu procurei entender, traçar uma linha de como a palavra de Deus, escrita há tanto tempo atrás, numa língua tão distante da nossa, veio para nós hoje em português e nos abençoar tanto. E essa história, queridos irmãos, ela é extraordinária. Um dia que você me convidar para tomar um café na sua casa, eu posso te contar com mais detalhe. Tá? Mas que seja um café com bolo, né? Um café. Né? Então, essa história ela é belíssima, tem diversos fatores impressionantes que, de ficar sabendo, você fica de boca aberta. Eu queria te contar um só, para você entender como o poder de Deus é grandioso para nós hoje. Você sabe que quem traduziu a Bíblia para o português foi João Ferreira de Almeida. Está aí na capa da sua Bíblia, é só você conferir. Né? João Ferreira de Almeida que traduziu a Bíblia e os textos originais para o português. E para você entender um pouco do milagre da confecção dessa obra maravilhosa na nossa língua, você precisa entender que isso foi em 1640, muito tempo atrás. Naquela época, Portugal estava sendo dirigida pelo rei Dom Henrique, adepto ao papado e contra a tradução da Bíblia na língua do povo. Naquela época era proibido ter uma Bíblia na sua língua. Não era possível fazer isso, as pessoas não poderiam trabalhar nesse intento e o povo deveria ficar distante da Bíblia. O único que podia ter Bíblia era o alto sacerdote da igreja. E isso doía a alguns homens piedosos, porque eles entendiam que a Bíblia tinha que estar na mão do povo, para abençoar o povo. Imagina que tristeza. E um dia, o Senhor chama João Ferreira de Almeida para essa obra de traduzir a Bíblia. Em 1640, uma época que era proibida. Já pensou nisso? Que coisa! O rei de Portugal havia proibido fazer isso. João Ferreira de Almeida, que nasceu em Torres de Tavares, em Portugal, no ano de 1628, se converteu ao Evangelho em 1642, orou ao Senhor pedindo: Senhor, eu quero fazer este trabalho diante do Senhor. Foi vocacionado por Deus, ou seja, chamado por Deus a essa obra, para traduzir a Bíblia para o português, para me abençoar, para te abençoar aí. E aí, o Senhor o levou para a ilha da Batávia, hoje conhecida como Indonésia, onde ali ele pôde se aprofundar nos estudos de grego, de hebraico, de teologia, para poder fazer esse trabalho. O que me impressiona nessa história é que Dom Henrique, rei de Portugal, havia decretado que a tradução era proibida. Deus chama um homem no meio dessa história para que ele faça essa obra. E ele precisa ir para a ilha de Java, na Indonésia, uma terra onde não se falava português, para que ele pudesse ali traduzir a Bíblia para o português. Que história maravilhosa! Esse homem foi usado como instrumento de Deus para nos abençoar hoje, numa época totalmente difícil.
É um exemplo do poder de Deus para nós hoje, meus irmãos, porque através da fé de João Ferreira de Almeida e a sua obediência à santa palavra de Deus, atendeu o chamado do céu, nos abençoou com a palavra de Deus na nossa língua. Esse texto de Josué que a gente leu sobre as muralhas de Jericó, ele vai nos ensinar exatamente isso, que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas e que uma fé verdadeira, ela se resume em obediência sincera e até o fim. Uma fé verdadeira, ela se resume em uma obediência sincera até o fim. Agora você pode entender porque eu disse que o poder de Deus se revela aos que têm fé. E fé se resume a uma obediência sincera até ao fim. Primeiro ponto aqui que a gente tem que tratar hoje é o seguinte: existem obstáculos na nossa vida, meus irmãos. Olha só, existem obstáculos difíceis. O texto começa lá no verso 1, olha aí, ó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. O povo de Israel havia passado o Rio Jordão a pés enxutos diante de Jericó e o povo estava tremendo de medo. Só que tinha uma grande muralha ali. O povo de Jericó estava com medo, mas eles estavam escondidos nessa grande muralha. Era preciso enfrentar esse obstáculo. E mesmo sem saber como, porque parecia impossível derrubar aquelas muralhas, porque a cidade estava rigorosamente fechada. Queridos, era um obstáculo impenetrável. Naquele tempo, era a melhor defesa de todas. Josué estava rodeando aqueles muros e ele não estava encontrando passagem alguma. Tudo estava fechado e os muros eram realmente altos. Ele rodeou os muros algumas vezes. Ele não sabia como fazer. Meu irmão, às vezes essas barreiras, às vezes esses obstáculos, eles aparecem na nossa vida. Na minha vida, na sua vida. Às vezes a gente está vivendo um momento que a gente está observando um obstáculo ali, que a gente fala, Senhor, mas esse obstáculo ele é impenetrável, eu não vou conseguir vencer. Às vezes essas barreiras, esses obstáculos parecem para nós impossíveis, problemas que nós encontramos e não há solução nenhuma. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. Alguns problemas na nossa vida que a gente fala, não, olha, esse não tem jeito. Esse eu não consigo. Algumas pessoas são acometidas de doenças que não há nem possibilidade de medicamento para passar. Não tem medicamento para essa doença. Às vezes nós passamos uma tristeza no coração que aperta bem no meio do nosso peito, que nos deprime tanto que nada parece nos alegrar. Às vezes a gente passa por uma dificuldade financeira, sabe? Parece que a gente fala assim, olha Senhor, parece que eu nunca vou saldar essa dívida. Que dívida enorme! Parece que a gente vai viver no vermelho até o fim da vida, sabe? Fala assim, eu não consigo. É uma muralha impenetrável. Eu fico imaginando aqui os amigos e os conselheiros de Josué, sabe? Ao ver aquela fortaleza, sabe? E uns poderiam propor para ele ali construir algumas rampas, né? Vamos construir rampas, Josué. Talvez a gente consiga sair correndo e nas rampas a gente pular as muralhas. Outros ali, mais voltados para os direitos humanos, poderiam propor uma rendição. Não, vamos ficar aqui em volta até acabar a comida e eles se rendam. Né? É isso que acontece conosco
Quando a gente passa por esses problemas intransponíveis, sabe? Esses problemas que a gente não vê solução, parece que a gente começa a propor soluções e estratagemas que estão fora da palavra de Deus. Deus está falando para a gente assim, olha, é este problema que você vai ter que passar, e a gente fica tentando desviar dele. Criar uma estratagema diferenciada. Eu aposto que Josué, ali diante dos seus conselheiros, teve vários conselhos tolos. Não, vamos tentar fazer uma escadinha aqui para subir. Vamos tentar fazer alguma coisa. E a gente esquece de apenas obedecer o nosso chamado. O que nós devemos entender, meus irmãos, preste atenção. O que nós devemos entender é que Deus coloca esses obstáculos impenetráveis na nossa frente para a gente clamar pela sua ajuda. É para a gente se colocar diante de Deus humildemente e falar, Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não consigo. Eu preciso da sua ajuda. É nessa posição que Josué estava. De entrega completa ao Senhor. Ele falou, Senhor, eu tenho um obstáculo impenetrável. Eu não vou conseguir. E ele havia se encontrado com o próprio Deus um pouquinho antes. Né? Lembra disso? Foi o domingo passado, a gente falou desse texto, quando Josué, ao rodear Jericó, ele se encontra com o próprio Deus. E ele compreendeu que somente poderia vencer aquela batalha se ele, reconhecendo Deus quem ele era, e ele se prostrasse diante do Senhor em obediência sincera e obediência até o fim. E é debaixo dessa confiança que Josué ouve agora a instrução de Deus, sabendo que só Deus poderia trazer a vitória e nada mais. Então Deus ordena a Josué, olha aí no verso 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando uma vez. Assim faremos por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os 7 sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-as longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido dela, todo o povo gritará como ele grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá dele, cada qual na sua frente. Deus dá uma ordem estranha para Josué. Que ordem é essa? Que ordem é essa? O povo deveria seguir armado ali com os sacerdotes, carregando a arca, 7 deles tocando uma trombeta de chifre de carneiro, deviam ali ter homens armados, eles deveriam rodear a cidade e nada mais. Nada mais. E no final dos 7 dias, eles deveriam rodear 7 dias aquelas muralhas, e depois de tocada a trombeta, eles deveriam gritar. Gritar com grande grita. Que ordem é essa sem sentido algum? Meus irmãos, a gente não consegue entender isso. Por que rodear uma cidade, tocar uma trombeta, ela não derruba a parede? O que derruba a parede é o quê? É picareta. O que derruba a parede é o quê? É avalanche de pedra. O que derruba a parede aqui talvez seja um exército de anjos, né, com picaretas celestiais para derrubar a parede. É isso que derruba a parede, não é? Às vezes é isso que acontece com a gente, sabe? A gente ouve uma instrução de Deus e a gente fala, Deus, que isso? Que instrução é essa, Deus? Não faz sentido nenhuma. Eu estou numa situação terrível aqui de dor. Eu estou numa situação terrível aqui de doença. Eu estou numa situação terrível aqui na área financeira da minha vida. E o Senhor vem com uma instrução dessa. E aí a gente vai para a Bíblia, né, para ter uma instrução. E aí vai no Salmo 1, você deve lembrar bem do Salmo 1, né? Ele vai dizer lá no verso 2, antes do seu prazer
está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ela é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E aí você fala: Deus, eu não quero isso. Como assim, para ser bem sucedido, eu tenho que ler a Bíblia dia e noite e ser maravilhado por ela? Não, Deus! Eu preciso da cura agora! Que instrução é essa, Deus, de eu ficar lendo a Bíblia dia e noite para ser bem sucedido? Essa instrução não faz sentido algum para mim. O que eu quero, o que eu preciso é que a minha dor suma. O que eu preciso é de cura dessa doença. Senhor, o que eu preciso é de uma fonte de renda extra, porque a que eu tenho não está funcionando. Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Às vezes a gente ouve a instrução de Deus para nós, a gente fala: Deus, eu não quero essa instrução. Essa instrução para mim não faz sentido. Enquanto a gente não reconhecer a Deus, a gente não vai conseguir reconhecer a sua ordem. Josué conseguiu reconhecer a Deus. E ele conseguiu reconhecer que aquela ordem fazia sentido. Mesmo não tendo picaretas nela. Mesmo não tendo avalanche de pedras. Ele entendeu que aquela história de rodear a cidade 7 vezes, tocando uma trombeta e gritando no final, aquilo iria funcionar. E este é o segundo ponto. O Senhor Deus nos dá o caminho da vitória. Ele nos dá o caminho da vitória. O Senhor, basta a gente obedecer o que Ele tem nos falado, basta a gente ser orientado por Ele, reconhecendo que é Ele quem sabe de tudo para mim, reconhecendo a Sua palavra na minha vida. Se a gente obedecer isso, e obedecer em silêncio, e obedecer até o fim, a vitória vai vir, irmãos. Deus quer nos preparar antes de nos dar a completa bênção. E essas batalhas intransponíveis fazem parte deste preparo de Deus. Eu fico pensando lá em João Ferreira de Almeida, naquela situação que ele se encontrava no seu país. O rei havia ordenado que a tradução era proibida. Pensa sobre isso. E uma ordem do rei tinha que ser cumprida. Se não fosse cumprida, era decapitação. Na certa. Eu acho que é um obstáculo grande demais, não é? Eu acho que João Ferreira de Almeida deveria ter desistido. Com pena de morte? Uma ordem real parece um obstáculo bem grande, não é mesmo? Mas João Ferreira de Almeida não ficou parado. Ele foi se preparar. Ele sai de Portugal, vai para a ilha de Java, lá na Indonésia, na antiga Batávia, e ele vai estudar, em silêncio. Ele havia recebido a ordem de Deus, o chamado de Deus para fazer aquela obra de tradução. Mas o que adiantava ele ficar gritando e esbravejando ali? O que adiantaria ele ficar em Portugal lutando contra a lei real? Não ia adiantar nada. Em silêncio, ele obedece e vai se preparar. Ele fala: Deus vai abrir a porta da oração. Eu vou me preparar. Deus quer nos preparar para que as portas sejam abertas diante de nós. E a primeira lição que aparece no texto aqui é uma obediência em silêncio. Olha só a ordem do verso 10, que interessante. Porém, ao povo ordenará Josué: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos diga: gritai. Então gritareis. Não é uma ordem tanto quanto diferente? Fiquem
silêncio. Você vai rodear as muralhas de Jericó, mas vai rodear em silêncio. Querido, essa ordem devia ser difícil demais. Demais. Josué dá uma ordem muito interessante aqui. Deus dá uma ordem a Josué para o povo ficar em grande silêncio enquanto rodeava ali. A primeira volta em silêncio, no primeiro dia, eu entendo que até seria possível, sabe? Você fazer ela quieta. Você vai rodear lá as muralhas em silêncio, vai voltar para o arraial, para o acampamento, e vai pousar à noite. No outro dia você vai levantar. Aí o povo de Jericó já começa a olhar da muralha, começa a ver aquele povo rodeando lá com cornetas, sem picaretas na mão, sem armas de destruição de muralhas na mão. Aí o povo ia começar a zombar deles. E você não podia responder a zombaria. Faz em silêncio. E aí no meio daquela volta, alguém poderia ser tentado a comentar com o do lado: será que esse negócio de rodear vai dar certo? Meu coração está em dúvida. Ou você acha que todo aquele milhão de pessoas estavam crentes que aquela muralha ia ser derrubada? Deveria ser muito difícil guardar essa ordem de Deus. Eles estavam em um número muito grande de pessoas. Eles estavam ali com crianças pequenas. Eles estavam com medo, em dúvida se aquela muralha ia cair mesmo ou não. Os inimigos provavelmente estavam olhando e zombando deles. Que ordem difícil. E é isso que nós tentamos em fazer, meus irmãos. A gente recebe uma ordem do Senhor e ao invés da gente obedecer ela em silêncio, a gente teima em ficar murmurando, e questionando, e falando. Por isso que Deus pede silêncio. Silêncio é uma lição que todos nós devemos aprender. Se nós não estamos falando aos quatro ventos, milhares de vozes estão na nossa cabeça falando: será que vai dar certo? Será, hein? Você vai obedecer mesmo? Hein? Será que obedecer isso aí vai dar certo? Mas olha o fulano fazendo aquilo daquele jeito, vai deu certo para ele lá. Olha lá, o ciclano fez daquele jeito, deu certo. Por que você não faz igual o ciclano? E na nossa cabeça fica um turbilhão de pensamentos. E Deus fala para nós: silêncio. Obedeça. Obedeça em silêncio. E obedeça até ao fim. Fale com Deus os seus pesares. Derrame a Deus o seu sofrimento. E depois fique em silêncio. Espera Deus falar com você, porque Ele vai abrir a porta desse desafio. Mas enquanto você estiver passando, fique em silêncio. A gente gosta de falar muito, meus irmãos. A gente gosta de ficar falando, de se explicando, de ficar se explicando, ficar argumentando o nosso problema. Gostamos de comparar o nosso problema com o problema do outro. E a gente fica falando e falando e falando. Meu irmão, acalma o seu coração. Fica em silêncio. Querido, somente um coração quieto, que cuida dele mesmo, o Senhor Deus, com seu supremo poder e graça, vai propagar a sua bênção ali. Por isso que a gente tem que entender que o poder de Deus aos que têm fé, aqueles que obedecem em silêncio e obedecem até o fim. E depois a gente aprender que tem que obedecer em silêncio, a gente tem que aprender que devemos obedecer até o fim. Porque é interessante que lá em Hebreus, quando o autor aos Hebreus fala das muralhas, ele diz assim, lá no capítulo 11, verso 30, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois
Depois do quê? De rodeadas por 7 dias. Então, eles obedeceram àquela ordem de rodear 7 dias. E pela fé, o Senhor Deus derrubou aquelas muralhas. O que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus? São sacrifícios? São holocaustos? Ou é a obediência? A gente leu isso, meus irmãos, lá em 1 Samuel 15, na liturgia. Deus se agrada daqueles que obedecem. A gente precisa aprender essa dura lição na nossa vida, de obedecer ao Senhor, obedecer em silêncio e até o fim. Mesmo quando Deus não age tão rapidamente quanto a gente acha que Ele deve agir, mesmo quando Deus não age da maneira que eu gostaria que Ele agisse, a gente tem que obedecer. E obedecer até o fim. Não há alternativa para a obediência. Não faça como o rei Saul, que tentou dar uma brasileirada ali na situação. Oh, Mário, olha Deus, mas eu trouxe aqui o rei, eu trouxe aqui, isso aqui é para sacrificar para o Senhor. Não faça isso. Não adianta você deixar de obedecer e depois fazer um sacrifício. O Senhor Deus já nos ensinou isso, a gente já conhece o final da história. Não há substituto para a obediência. É preciso obedecer ao Senhor em silêncio e até o fim. Só depois do povo ter obedecido a Deus, de rodear o muro 7 vezes, no último dia somente, depois deles terem rodeado no último dia 7 vezes, depois das trombetas terem sido tocadas, depois de Josué ter dito, gritai povo, o povo gritou, somente aí que as muralhas ruíram. Somente aí as muralhas ruíram. O terceiro ponto é o seguinte, as muralhas, as barreiras vão ser demolidas, creia nisso. Depois que os muros caíram, os soldados entraram e destruíram todas as coisas, obedecendo o que o Senhor Deus havia dito. O Senhor mandou ali eliminar todos os homens, mulheres, crianças, idosos, nada era para permanecer vivo. Muita gente se assusta com isso, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui. Muita gente se assusta. Por que Deus? Por quê? Mas Deus já havia explicado isso muito tempo atrás. Isso está lá em Gênesis 15, verso 16, quando Deus disse a Abraão dizendo, você vai morar lá em Canaã, mas ainda não, ele diz bem assim, não se encheu ainda a medida da iniquidade daquele povo. Isso lá em Gênesis 15, o que isso quer dizer? Que Deus estava esperando alguém se arrepender. Deus tinha misericórdia. Deu muito tempo para esse povo se arrepender. E esse povo não se arrependeu. Era um povo terrível, vil, idólatra, que sacrificava crianças a ídolos. E Deus decidiu usar Israel como justiça e julgamento contra eles. Tá? Então, esse é um parênteses com relação a essa ordem de Deus. E mesmo assim, mesmo diante dessa ordem de Deus, Deus foi misericordioso. Salvou ali a prostituta Raabe. No meio da destruição houve salvação e misericórdia. Os mesmos espias ali que foram preservados pela vida de Raabe, eles preservaram toda a família dela. Querido irmão, para complementar, para concluir, para a gente encerrar, eu preciso lembrar algumas pequenas coisas. Querido irmão, lembre-se, você é um soldado de Deus. Na Bíblia existem muitas metáforas relacionadas ao crente numa batalha. E Paulo lembra, lá em 2 Coríntios 10, 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que interessante esse verso. Ele diz, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas.
Paulo está dizendo isso aos coríntios. Paulo está dizendo isso para a igreja. As suas armas não são carnais, mas elas são, sim, poderosas para destruir fortalezas. Nós precisamos travar uma guerra, sim, contra o pecado. E para isso o crente precisa obedecer a Deus, obedecer em silêncio e obedecer até o fim. E isso deve ser feito pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pela meditação nela e pelo nosso testemunho lá fora. Só assim as barreiras impossíveis de serem passadas serão eliminadas da nossa frente. João ainda vai nos lembrar, lá em Apocalipse capítulo 12, verso 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Nós somos mais que vencedores, não por nossa conta, mas porque o sangue do Cordeiro foi derramado por nós. E a gente pode confiar não no nosso poder, mas a gente pode confiar que as nossas barreiras serão passadas por conta do sangue do Cordeiro. Agora, se você não está ouvindo Deus falar com você e não sabe o que obedecer, talvez seja porque você não seja um ouvinte sincero. Não tenha reconhecido ainda Deus diante de você. Às vezes a gente precisa pensar como Josué um pouquinho antes, aí no finalzinho do capítulo 5. Será que eu não tenho que me prostrar diante de Deus? E falar, Senhor, né? Ele questionou, né? Que diz meu Senhor, ali no finalzinho do verso 14 do capítulo 5, né? Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu ali Deus, né, o príncipe do exército do Senhor Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E fez assim Josué. Talvez a gente precisa fazer isso diante de Deus. Senhor, eu quero descalçar as minhas sandálias e fazer o que o Senhor ordena. Creia em Deus, meu irmão. Creia em Deus. Entregue a sua vida por completo a Ele. Por completo. Entenda o que Ele quer te dizer. Tente identificar o que o Senhor está falando para você através da sua palavra. E deixe que o mais Ele fará. O mais Ele fará. Se você acha que a sua barreira é intransponível, Deus quer trabalhar na sua vida assim. Deus quer mostrar que você precisa se prostrar diante dele. Se prostrar ao sangue do Cordeiro que nos dá a salvação. Que Deus assim nos abençoe. Tinha uma presbítero do Deus aqui na frente para me ajudar. A distribuição dos elementos. Queridos, o Senhor Deus, Ele nos dá uma bênção maravilhosa, que é a gente poder celebrar a Santa Ceia do Senhor. Porque diante dessas batalhas difíceis da vida, a gente precisa de um alimento espiritual que nos traga alguma força. Entendeu? E a palavra de Deus ensina que estes elementos da Santa Ceia, elementos visíveis, eles trazem dentro dele uma bênção invisível. E é diante dessa crença no Senhor que a gente se fortalece para passar por essas batalhas. O Senhor diz, Paulo nos instrui, porque ele recebe do Senhor, que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, no partido disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Cordeiro. Anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando a gente toma a Santa Ceia do Senhor, quando a gente reparte este pão que representa o Senhor, a gente está anunciando que a gente crê que o Cordeiro é poderoso para nos fazer passar por estes desafios intransponíveis. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. Que participar do pão e participar do vinho é para nós
uma bênção do Senhor que nos abençoe. Querido, você que está em plena comunhão com a sua igreja, você que faz parte de uma igreja verdadeiramente evangélica, essa mesa é sua, é do Senhor. Se você ainda não faz parte, eu peço que você não tome, porque Paulo aqui mesmo, ele vai dizer que aquele que toma e bebe o cálice sem discernir o corpo toma e bebe juízo para si. Esse é o único momento que o Senhor pede para que a gente espere. Compreenda um pouco quem é o Senhor. Faça discernimento dele. Se você deseja fazer isso, converse comigo. Converse comigo depois do culto. E você vai ser orientado como fazer. Bom, vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós agradecemos o Senhor, que o Senhor tem nos dado a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, reunidos aqui, para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa alimentar o nosso coração. Ó Pai, se existem corações aqui hoje tristes, se existem aqui, ó Pai, feridas, ó Deus, intransponíveis de serem curadas, que o Senhor possa dar o poder necessário para que elas sejam então fechadas, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, nisso, pelo poder do Cordeiro, que foi morto e vivo está. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Você que vai participar da Santa Ceia do Senhor, por favor, fique de pé e juntos receberemos o pão e juntos nós vamos tomar. E na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele partiu o pão e tendo dado graça, disse: este é meu corpo, é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Comei dele todos, diz o Senhor Jesus. Da mesma forma, o Senhor Jesus toma o cálice e distribui aos seus. Você que participou do pão é convidado também a participar do cálice. O Senhor Jesus nos deu o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, é onde nós estamos unidos com Ele, na graça que Ele nos dá, na graça que Ele nos concede. Tomai dele todos, disse o Senhor. Nós vamos ficar de pé agora e cantar juntos o hino e sermos abençoados com isso. Vamos ficar de pé? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Esse o sangue lavados e tendo puro coração, os pecadores remidos.
Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também a Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, Deus. Obrigado pela tua palavra bendita. Obrigado porque hoje, ó Deus, ela está na nossa língua e nós podemos entendê-la, podemos ler com os nossos próprios olhos e ver essas histórias benditas de poder que o Senhor nos traz. Obrigado por nos ensinar hoje que o Senhor tem poder aos que têm fé. Que a gente possa ter fé no Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude a sermos obedientes mesmo sem ver acontecer nada. Nos ajude a ser obedientes em silêncio, ó Deus. Mesmo sem ver as muralhas ainda ruírem. E nos ajude a ser obedientes, ó Pai, até o fim. Até o fim da tua ordem, ó Deus. Porque é somente lá que nós vamos encontrar a vitória, Deus. Nos ajude, ó Pai, a passarmos pelos nossos desafios, ó Deus. Ó Senhor, se tem alguém aqui hoje, ó Deus, que carece de saúde, passa por problemas de enfermidade, que o Senhor possa, Deus, fazer com que essa pessoa tenha a cura, Deus, no final. Ó Deus, Senhor, se existe alguém aqui, ó Deus, com problemas financeiros, que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Traga o sustento necessário, traga a satisfação da tua maravilhosa graça. Ó Senhor, se alguém aqui tem problemas de tristeza profunda no seu coração, que o Senhor possa sarar, ó Deus, em nome de Jesus, e que elas possam sentir, ó Deus, confiantes no Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. Mesmo que a nós pareça impossível, mesmo que as muralhas possam parecer altas demais, mas nós confiamos no sangue do Cordeiro, Deus. Obrigado, Deus, por este culto bendito, que o Senhor possa aceitá-lo como aroma suave ao Senhor. Que nós possamos voltar aos nossos lares em seguranças dadas por Ti, que sejamos abençoados pelo Senhor. E que o Senhor seja louvado, bendito, Deus, adorado em Teu nome, Deus. Ó Senhor, nos dê a Tua graça, Deus, para mais uma semana embaixo da Tua presença. Que nós possamos refletir o que o Senhor tem nos ensinado. Possamos, ó Deus, passar mais tempo com a Tua palavra bendita aos nossos olhos, ó Deus. E nos ajude em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todos sempre. Amém?